Aqui para gravar. Agora foi. Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês. Eu tô desacostumado a apresentar esses troços aqui que às vezes a pessoa esquece até como coloca isso na tela. Mas enfim. Então vou falar alguns pontos aqui, certo? Preste atenção, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, aí vocês pegam. Professor, parou aí, ó. O senhor não explicou isso direito, isso aqui tá faltando. Vocês que vão dizer a norteação aí da aula, certo? Aqui eu tô apenas como revisão. Então, deixa eu pegar aqui um slide aqui em branco pra gente começar a fazer as coisas aqui. Ô professor, eu acho que é melhor ir no Paint. Oi? Não entendi. Você poderia repetir? No Paint, eu acho que é melhor para explicar esse tipo de conteúdo. Não, acho que aqui tanto faz. Aqui é a mesma coisa. Assim. Então vamos lá. O que foi que a gente viu de cara? Nós vimos o seguinte. Que quando a gente trabalha com conjuntos, a gente sabia exatamente qual era os elementos que pertenciam a um conjunto ou a outro. Bastava olhar se estavam lá dentro. Só que agora a gente tem dois conjuntos para fazer uma relação. Os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. E aí a gente classificou isso como sendo uma função. O que é uma função? É você pegar um elemento do primeiro conjunto, aplicar uma transformação nele, no caso, joga ele dentro de uma fórmula, e depois ver qual é o resultado que ele dá para você flechar o elemento de um conjunto no outro. E nós vimos isso, que é basicamente o conceito de função. Então, se a gente pegar o conceito de função que a gente já tem anteriormente, então, ó, conceito de função, nós vimos que... Deixa eu ver o que está pedindo para entrar aqui. Como é? Peraí, deixa eu ver aqui o que foi que falaram aqui no chatzinho, que eu tô com duas telas aqui ao mesmo tempo. Mensagem da chamada. Cadê? Você precisa falar para o pessoal entrar na chamada no grupo da escola. Ah, já fiz a chamada. Fazer aquela história, né? Deixar eles bem à vontade. Depois de um reclamo que a pessoa não fez, né? Então cada um tem que estar ciente do que está acontecendo. Então, uma função vai ser dois casos. Primeiro caso, a gente vai ter um conjunto aqui, ó, e outro conjunto aqui. Vai ter elementos aqui dentro e elementos aqui dentro. E aí eu vou flechar alguém de cá com alguém dali. Lembrando que esse conjunto aqui que está aqui é chamado de domínio da função, ó, ou D de F. Quem está do lado direito é chamado CD de F ou contradomínio de F. E a regra para associar um elemento no outro, a gente tem uma função chamada f de x. Certo? Então a ferramenta que a gente precisa é só isso aqui. E o único detalhe que a gente vai ver é o seguinte. Os elementos que tiver aqui dentro, que vão receber as flechas, vai para um conjunto chamado específico, que é o conjunto imagem, que é chamado de IMDF. Então, nesse caso aqui, a gente tem três conjuntos para ser montados, né? Eu dou esses dois para vocês, ó. Aí eu dou a função também e só peço o conjunto imagem e a classificação dessa função aqui. Só que tem um detalhe. Se eu quero considerar se é válido ou não, se dois conjuntos são ou não função, a gente vai dar o seguinte. Se eu pegar todos os elementos aqui dentro, ó, com exceção de nenhum, né? No caso aqui, todos se relacionar com os elementos do conjunto B, não pode sobrar elemento desse aqui, ó. Esse aqui não pode sobrar elemento. Já aqui pode sobrar. Certo? Então nesse conjunto aqui eu vou chamar aqui de A e esse aqui de B. Se por acaso sobrar algum conjunto, algum elemento aqui nesse conjunto 1 aqui, nesse conjunto A, que é o domínio, de cara eu já sei que não é uma função. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui embaixo. Por exemplo, eu tenho três elementos e no outro eu vou ter três elementos. Esse flecha com esse e esse flecha com esse. E aqui sobrou um elementozinho, ó, que eu não vou flechar com ninguém. Então, nesse caso aqui, como sobrou um elemento, eu já sei que não é uma função. Certo? E a partir daí, quando ele é uma função, a gente pode classificar ela como função injetora. Tá aqui, inj. Sobrejetora. Sob. Ou bijetora. E nós vimos o conceito que uma função ela vai ser injetora quando basicamente você tiver um elemento do domínio no contradomínio, ou seja, relação 1 para 1. E um detalhe para a função injetora é que sobra elemento no conjunto B, ó. Então se tiver algum elemento aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse flecha com esse
esse flecha com esse, e esse flecha com esse. E se eu tivesse mais um elemento aqui, ó, de cara, isso aqui já seria uma função injetora. Por quê? Porque nem todos os elementos do contradomínio estão dentro do conjunto imagem. Então, quando sobra elemento aqui, ó, é uma dica interessante, quando sobra elementos, a gente tem que vai ser uma função injetora. Quando não sobrar ninguém, quando todo mundo for flechado, por exemplo, tiver mais um elemento aqui, ó, isso aqui flechar esse, aí a gente tem uma função sobrejetora. É quando a imagem da função, ou seja, o conjunto de imagem, ele é igual ao contradomínio. Ou seja, todos os elementos que estão no contradomínio tem que estar presente na imagem. Certo? Então, por exemplo, se eu tivesse, ó, 1, 2, 3 e 4. Aqui 5, 6, 7 e 8. Então, nesse caso, se eu pedisse que é um domínio de F, é o conjunto A. Então, você vai escrever lá. É o conjunto A, que é 1, 2, 3 e 4. Já se eu pedir o contradomínio da função, vai ser todos que estão aqui dentro. Então, ó, conjunto B vai ser todo mundo. 5, 6, 7 e 8. Só que a imagem aqui da função é só quem recebeu as flechinhas, ó. Então, como aqui todo mundo recebeu as flechinhas, eles vão ser iguais, ó. Então, o conjunto de imagem é justamente o conjunto B, que eu tenho 5, 6, 7 e 8. Então, quando os dois conjuntos são iguais, ó, eu sei que a função ela é o quê? Sobrejetora. E um detalhe, na função sobrejetora a gente pode ter uma seguinte relaçãozinha aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo para vocês verem. A gente pode ter 3 elementos no canto e 2 no outro. E aqui eu estou flechando esse primeiro com esse aqui, esse segundo com esse aqui e esse aqui com esse aqui. Eu posso ter 2 elementos flechando um. O que não pode acontecer é um elemento, por exemplo aqui, ó, flechando 2. Por exemplo, esse aqui flecha o primeiro e flecha o segundo. Não pode 1 para 2. Mais 2 para 1, como é o caso aqui, ó, 2 elementos distintos flechando um único. Isso aqui é válido. Então, nesse caso aqui, quando a gente tiver 2 para 1, ele é um indício que a função seja o quê? Sobrejetora. E a bijetora quando for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Certo? Então, a gente tem a ideia de sobrejeção. Nesse caso aí, pessoal, essa zoada que tá tendo é um carro aqui que tá em frente de casa. Tá com um barulho meio estranho, mas se aparecer aí no áudio aí, vocês considerem. E aqui a gente tem uma função sobrejetora. Então, quando for injetora mais sobrejetora, a gente tem a função bijetora. Então, uma possível questão para a prova é: dados os diagramas abaixo, verifique se é função ou não é função e classifique em injetora, sobrejetora e bijetora. Alguma dúvida com relação a isso? A imagem é o da esquerda, não é? Isso. O domínio. Então, Não, o domínio é da esquerda. Ó. o domínio da esquerda, a imagem é o, É o da direita. Só que então, a imagem só é formada por quem recebeu as flechinhas. Como aqui todo mundo recebeu flechas, são iguais. Se aparecesse então, um 9 aqui, ó, tivesse um 9 aqui que não foi flechado por ninguém, ele ia pro contradomínio aqui, ó, a função ia ficar com o 9 aqui dentro, mas a imagem não ia aparecer porque ele não foi flechado por ninguém. Então o 9 ia aparecer só nesse aqui, que é o contradomínio que vai ter todo mundo junto e misturado. Aqui ele não entra porque não recebeu flecha. E vai estar sozinho. Então, pode vir 2 flechas de um ponto do domínio para a imagem, mas não pode ter 2 pontos da imagem para o domínio. Isso, exatamente. Porque aí eu não consigo voltar, né? Por exemplo, como é o caso aqui, ó. Se eu tiver um ponto, sair desse ponto aqui, cheguei nesse de cima e nesse de baixo. Aí eu quero voltar. Eu vou partir de qual ponto aqui? Que eu não sei. Se eu tenho 2 opções. Agora aqui embaixo não, ó. Se eu tenho um e outro distinto e eu estou chegando nesse aqui, ó, eu sei que eu vou ter que voltar para um dos dois, ó. É uma certeza que eu tenho. Já que eu não tenho certeza nenhuma, porque eu não sei para onde é que eu vou voltar. Então, por isso que nesse caso aqui ele não é uma função, mas aqui embaixo ele é uma função. Injetor é quando sobra no domínio ou na imagem? É quando sobra no contradomínio. Sobra no contradomínio da função. O contradomínio, no caso, Isso. É sempre o contradomínio. O domínio é só para dizer se é ou não função de cara, porque o domínio é quem vai dizer se vai ser ou não. Se sobra elemento, ou se tem um flechando 2, já não é função. E os demais vai ser funções porque vai ter uma relação.
Agora, se vai ser injetor, injetora, sobrejetora, objetora, aí você vai ter que avaliar cada um caso. Certo? Então, certeza de uma questão dessa está lá na prova de amanhã. Aí tá lá os diagramazinhos para vocês analisarem e verificar se são injetora, sobrejetora, se é ou não função. Se não for função, não precisa nem classificar, só dizer que não é. Ah, não é função porque aqui sobrou elemento no domínio. Pronto, já é suficiente. Aqui não é função porque um elemento flechou 2. Pronto, isso já está resolvido, essa questãozinha. Mais alguma dúvida? Essa é a hora de falar, minha gente. Tiver toda a chance do mundo nas aulas de quem falou. Então, estou dando essa oportunidade aí para vocês, na véspera da prova, né? Ter algum aproveitamento para depois ter algum sucesso na prova de amanhã. Mas a prova tá fácil. A prova é o espelho que eu expliquei semana passada e o que está no primeiro vídeo que eu mandei para vocês. Vamos lá, mais alguém aí com dúvida? Como soluciona aqueles problemas? Oi? Sobre os problemas, como faz para resolver eles? Diga um exemplo aí. O problema do exercício de Qual revisão deles? por 5. O primeiro, de matemática. Do exercício ou do trabalho? Do exercício, que tem que resolver sobre o assunto de funções. Você podia me lembrar aí que eu tô sem a folha aqui. Deixa eu ver se eu encontrar aqui a folha. Eu não lembro. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos meus arquivos. Deixa eu pegar aqui matemática. Cadê matemática? Tem física. Tem um monte de coisa de física aqui. Cadê matemática? Se você ler um trechinho aí, eu desenrolo. Diga aí. Não lembro agora exatamente qual era o primeiro problema, mas Eu vou olhar aqui, a gente peraí. desenrola. Peraí, deixa eu ver aqui nesse arquivo. Ah, não, esse não vai cair não. Esse não cai não. Eu já tirei da prova justamente por isso. Vai cair no outro trabalho de vocês, cai uma questão dessa. Certo? Que é do cabeleireiro, não é isso? Prova de física está prevista para quando? Quinta-feira. Misericórdia, sangue de Cristo. Por conta do... Como é que se diz? De quinta-feira passada, né? Que teve aquele da reunião dos pais. Aí foi adiada a prova para a de matemática, que ia ser na quinta, foi para terça. E aqui era de física, que era quarta, foi para quinta. Então foi só uma realocação de horário. Certo? Então, quanto aos problemas lá, não se preocupe não, que aquilo não vai cair na prova de amanhã não. Certo. Certo? Tá, vai ficar só pro trabalho mesmo. Que vai ser o complemento da nota, da terceira nota, já que eu quero fechar os 2 bimestres com vocês. Certo? Então mais umas 2 aulas a gente termina. E aí a gente faz um trabalho, pode até ser em sala mesmo de aula. A Ana Clara tá falando o que aqui? Deixa eu só voltar aqui. Na segunda questão do trabalho é para fazer o diagrama de Van. Deixa eu pegar aqui, segunda questão do trabalho. Isso, justamente. Você tem que montar o diagrama de Van lá. E prestar atenção que negócio, não somente, não apenas, para tirar a interseção e dar os valores. Mais alguma? Vamos lá? Tá ficando Você vai bom, fazer essa mesma coisa aqui na física? Vou sim, na quarta-feira. Ô, Quarta-feira à noite eu vou fazer uma revisãozinha dessa também. Deixa eu ver aqui. Emily botou. Sobre os gráficos, em todos os casos, vai ter que passar uma reta sobre eles. Não, assim, ela perguntou aqui. Sobre os gráficos em todos os casos, vai ter que passar uma reta sobre ele? Sim, toda função ela tem que ter um gráfico. E como a gente está na função, a primeira função que a gente está vendo é a função afim, né? Que a gente vai só definir na próxima aula. Mas a gente já tem esse conceito. A gente vai ter que passar uma reta por todos os pontos. E aí a gente consegue fazer as relações. E a outra coisa aqui que ela perguntou ou só se for função. Não, o gráfico, vou pedir para vocês, todos são função. Eu vou dar só uma fórmula lá. Calcule o gráfico, eu faço o gráfico de f de x igual, sei lá, 3x menos 1. Dá um exemplo aí. Aí você vai ter que botar o gráfico em cima disso aí. Deixa eu ver mais alguma dúvida aqui. O que é função composta? Vamos chegar aí em função composta, certo? A gente vai
fazer isso aí mais um pouquinho para frente. Com relação a essa primeira parte, alguém tem mais alguma dúvida? Uma última dúvida aqui nessa prova de matemática que vai ter agora, é só essa parte esse último assunto do segundo trimestre, né? Isso, O ETC. só introdução à função, não tem mais outra coisa. Não vai, então não vai ter os bagulhos de Oi? conjunto não, né? Não vai ter conjunto não, né? Não. Conjunto só no trabalho, porque isso foi o combinado. A gente falou que ia ser 3 questões do assunto novo e 2 questões do assunto antigo. Só para ficar maneiro para vocês fazerem esse trabalho mais tranquilo. Certo? Então, basicamente, a gente vai dar seguimento para outro tópico. Com relação ao diagrama de flechas. Começa a explicar aí a equação. Não, é a função que você está falando, né? A filinha lá. Rapaz, tem uma pessoa aqui querendo entrar, mas não lembro dessa menina, mas tudo bem. Deve ser que eu não conheço direito. Como é que se faz pra quê? Pra resolver com a mais equação. alguma coisa. É, Vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer um exemplo do que pode ser... por exemplo, vou dar os conjuntos e eu vou dar a função. Então, por exemplo, aqui. Vamos subentender, né, que isso pode ser questão de prova amanhã. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês é importante. Eu tenho o conjunto A, que vamos supor aqui, vamos chutar aqui alguns valores. 2, 4, 6, 8. E a gente tem o conjunto B, que deixa eu ver aqui. X ao quadrado. Peraí. A função, a gente vai definir logo aqui a função. É igual a x ao quadrado mais 1. E o conjunto B vai ser 5, certo? Só botar um exemplo aqui para a gente fazer as operações dentro desse conjunto. Então vamos botar aqui 5, 17, 37, 65 e 80. Vamos supor que sejam esses valores aqui. Então, dado o conjunto A, 2, 4, 6 e 8, e o conjunto B, 5, 17, 37, 65 e 80, e a função que eu quero que você faça, associação de A com B, seja essa daqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais 1. E aí a primeira coisa que eu peço é o diagrama de flechas. Como é que vai fazer esse diagrama de flecha? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que desenhar aqui, ó, bonitinho. Lá vocês vão fazer com calma, certo? Que aqui eu estou usando só o mouse aqui, sem mesa de digitalizador, então vai ficar um pouquinho deformado. Então 2, 4, 6 e 8. Então lembre-se, aqui vai ficar sempre o conjunto A. No caso seria o domínio. Aqui no conjunto B vai ser o contradomínio. Então 5, 17, 37, 65 e 80. Certo? Então já deixei bonitinho aqui. Se vocês já quiserem colocar aqui na frente, ó, o domínio de F é igual ao conjunto A. O contradomínio de F é justamente o conjunto B. Falta eu achar apenas quem? A imagem. Então eu já estou fazendo isso porque na prova eu posso pedir. Faço o diagrama de flechas, determine quem é o domínio, o contradomínio e a imagem, e por último classifica a função. Você vai dizer se é uma função injetora, sobrejetora, bijetora, fica ao critério de vocês. Então é o seguinte, como é que eu vou relacionar agora os elementos desse conjunto com esse, usando a função? Então, para cada elementozinho desse aqui, ó, que eu tenho aqui de um lado, eu vou jogar na função, vou fazer o cálculo e vou ver com quem ele vai flechar. Então, vamos pegar e escrever aqui a função aqui embaixo, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais 1. E aí, qual é o primeiro número que eu tenho? Eu tenho 2, ó. Então, vamos calcular aqui, f de 2. O f de 2 nada mais é do que? No lugar do x, eu vou colocar o 2, ó. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. Vamos calcular o 4. F de 4. Então vai ficar 4 ao quadrado. Professor, Sim. para cada número que aparecer no conjunto A, eu vou ter que fazer a equação? Isso, porque você só pode associar ele com outro quando der o resultado. Ó. Então, de cara, eu tenho que fazer essa conta aí sempre, certo? Então, ó,
4 ao quadrado é 4 vezes 4. Não vai fazer 4 vezes 2, 8 não, viu? É 4 vezes 4. Dá 16 com mais um, 17. F de 6. Então vai ficar 6 ao quadrado mais 1. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36 com mais 1. 37. E aqui, o último, f de 8, é igual a 8 ao quadrado mais 1. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64, com mais 1, 65. E aí agora eu consigo fazer as flechinhas, ó. Vou fazer uma flechinha de outra cor para vocês verem como é que eu vou associar. Então vamos lá. Na hora que eu joguei o 2 na função, ó, ele me deu que valor? 5. Então eu vou flechar 2 com 5. Ó. Beleza. Então se o 5 recebeu flecha, eu vou fazer o conjunto imagem aqui, ó, com 5 dentro já. O 4. O 4 ele me deu o resultado 17. Ó. Então, ó, 4 flecha com 17. Ó. Então 17 vai estar dentro do conjunto imagem. O 6. O 6, ele flechou com quem? Com 37. Ó. Então 6 com 37. Ó. Então o 37 ele entra no conjunto imagem. E por último o 8. Ó. O 8 ele vai entrar com o 65. Ó. Então 8 com 65. Então 65 vai estar no conjunto imagem. Aí você percebe o seguinte, que sobrou aqui um elementozinho, ó. O 80. Então o 80 vai estar aqui em cima, que vai ser 5, 17, 37, 65 e 80. Então de cara eu já sei que essa função aqui que eu fiz esse gráfico, diagrama de flechas, ele não vai ser o quê? Uma função sobrejetora. Por quê? Porque a imagem, ó, não é igual ao contra-domínio. No contra-domínio tem o elemento 80 aqui, ó, já que eu não tenho. Então, quando isso acontece, a gente não tem uma função sobrejetora. Então, já está descartado sobrejetora. E se não é sobrejetora, ela não pode ser bijetora, porque tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, só resta o quê? Nesse caso aqui, como sobreelemento, é uma função injetora. Certo? E aí vocês conseguem fazer isso na prova, né? Então, injetor é quando sobra elemento no contradomínio. Isso. A gente pode pegar esse mesmo exemplo e já aplicar para fazer uma função sobrejetora. A gente fez uma função injetora, a gente pode pegar o mesmo exemplo e fazer uma função sobrejetora. Só que a gente pode mudar o seguinte aqui, ó. Fazer só rapidamente aqui, só para vocês verem como a gente altera isso fácil. Vamos dizer agora que o conjuntual, vamos fazer até aqui de cor diferente, para vocês verem a diferençazinha. Ó. Eu posso dizer que aqui vai ser menos 2, 2, menos 4 e 4. Vamos dizer que seja esses dois aqui. Ó. E o conjunto B, a gente vai ter o seguinte, vai ter 5 e 17, só esses dois aqui. Para diminuir aqui as contas. E aí a gente vai ter a mesma função. Ó. Vamos usar essa mesma função aqui para calcular o segundo exemplo. Então, de um lado a gente vai ter que colocar os valores. Ó. Então, ó, 2, menos 2, menos 4 e 4. E do outro lado, só colocar dois valores aqui. Ó. O 5 e o 17. Aí vamos ter que botar, aplicando esse aqui nesse, a função. Aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. Então, a gente vai pegar a função de novo, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais 1. E aí o que vai acontecer? Aqui eu vou ter que jogar os valores que eu tenho aqui, ó. Então, primeiro calcular o f de 2, ó. Então, 2 ao quadrado, ó, mais 1. 2 ao quadrado dá 4, mais 1 dá 5. Beleza. Se eu pegar o menos 2, ó, o f de menos 2. Aí agora vem um truque de mágica aqui, ó. Nós já sabemos que o 2, ele vai flechar o 5, ó, de cara. Então já posso marcar aqui, ó. O 2 vai flechar o 5. Só que se eu pegar o menos 2, ó, e colocar na fórmula aqui, ó.
Menos 2 ao quadrado vai ficar base negativa, expoente par, resultado positivo. Então 2 ao quadrado vai dar 4. 4 com mais 1 dá 5, ó. Dois valores diferentes, ó. Menos 2 e 2 são diferentes e pode dar 5 ao mesmo tempo, ó. Então menos 2 pode flechar com 5 também, ó. Então de cara eu já tenho 2 flechando 1. Explica de novo esse negócio do 2 negativo aí que cortou. Negativo? O Pra negativo mim, é o seguinte, negativo. ó. Eu vou ter que colocar o negativo sempre dentro de parênteses. Então, por regra, quando você usar negativo na sua vida, bota dentro de parênteses para dizer que ele tá negativo. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que a gente tinha feito com o 2 aqui em cima, ó. No lugar do x eu vou colocar o menos 2, ó, e elevar isso aqui ao quadrado. Só que diz o seguinte, base negativa, expoente par, resultado é positivo. Então 2 ao quadrado vai dar 4. 4 com mais 1 vai dar 5, ó. Então eu tenho dois resultados iguais, ó, para dois resultados distintos, ó. Então o 2 ele vai flechar o 5 e o menos 2 também vai flechar o 5. Então tá aqui, ó. 2 flechando o 5 e menos 2 flechando o 5. Se eu fosse calcular isso aqui, ó, para menos 4 e 4, ó, para 4, ficaria 4 ao quadrado mais 1. 4 ao quadrado é 16, com mais 1, 17. Então eu já sei que o 4 ele vai flechar quem? O 17. Ó. Então 4 flecha com 17. E agora falta quem? O menos 4. Ó. Então o f de menos 4 aqui, ó, você vai pegar o menos 4, eleva ao quadrado mais 1. Ó. Aí é o mesmo caso que a gente fez anteriormente. Ó. Quando a base for negativa e o resultado for par, o expoente for par, o resultado é positivo. Então 4 ao quadrado dá 16. Mais 1, 17. Esse valor aqui de dentro só vai ser negativo quando o expoente aqui for ímpar. Por exemplo, fosse um 3 aqui em cima, um 7, alguma coisa assim, aí você podia dar um valor negativo, certo? Então aqui também é a mesma coisa, ó. Eu vou ter o 17 e o 7, ó, sendo flechado por dois valores distintos, ó, o 4 e o menos 4. Então aqui, ó, o menos 4 vai flechar o 17, ó. Aí aqui sim, ó, na função injetora a gente não pode 2 flechar 1. Então a gente já não classifica essa aqui como injetora mais, ó. Então essa função que a gente fez nova aqui, ó, ela não pode ser injetora. Então se ela não pode ser injetora, não pode ser também bijetora, porque tem que ser as duas ao mesmo tempo. Então só sobrou quem? A função sobrejetora, porque a imagem aqui, ó, é igual contra domínio. Todo mundo está flechando um elemento e todo mundo está sendo flechado aqui, ó. Então nesse caso a função seria... O bijetor é quando cada elemento flecha só um elemento, né? Isso. Quando 2 flecha 1, de cara já tem uma função sobrejetora. Só basta saber se é uma função. Se for uma função... Agora, por exemplo, se aqui aparecesse, por a ilusão do destino, aparecesse um 30 aqui, ó, ou qualquer outro número, e ele não recebe flecha, seria uma função ou não? Sim, injetora. Não, porque aqui eu tenho 2 flechando 1, já quebra a injeção. Nem é sobrejetora porque tem elementos sobrando. E aí? O que a gente pode afirmar aqui? Que não é uma função. Não, é uma função. Para ser uma função, todo mundo tem que estar flechando alguém. E pelo menos todo mundo flecha um aqui, ó. Então, ela é apenas uma função que a gente não pode classificar ela nem como injetora, sobrejetora ou objetora. Ela existe, é válida, mas não tem classificação. Certo? Então na hora da prova, bota a função sem classificar ela. Você vai dizer, ó, isso aqui é uma função, mas por conta disso e isso, a gente tem que botar justificativa. Nesse caso aqui não vai ser injetora, por quê? Eu tenho 2 flechando 1. E não vai ser sobrejetora porque vai ter elementos sobrando. E nem vai ser bijetora porque não pode ter que ser as duas ao mesmo tempo. E as duas não são válidas nesse momento aqui. Então nesse caso pode ser uma função, né? No caso. E aí a gente não classifica ela nem como sobrejetora, nem injetora, nem nada. Ela é apenas uma função qualquer. Certo? Então novamente, na hora da prova tem lá dado conjunto A, dado conjunto B e dada a função. Faço o diagrama de flechas. Então tem que fazer esse diagramazinho aqui, ó. Depois, escrevo o domínio contra domínio e imagem. Faço isso aqui, ó. E depois classifique ela como injetora, bijetora ou sobrejetora. Aí vocês vão dizer qual é o tipo e por quê. Pronto. Então, basicamente, esse é o estilo de questão que pode vir na prova de amanhã. Quando surgir a pergunta justifique o porquê, por que eu tenho que botar? Sim, aí você vai ter que dizer, ó, é injetora por quê? Porque sobrou elemento tal, em tal conjunto.
Ah, é sobrejetora porque a imagem é igual contra o domínio. Então tem que ter alguma coisa lá que hoje justifique a sua escolha. E objetora é quando. Ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Era isso, Alan, que você queria saber? Esse X mais E ou... também, como igual a questão número 4 do trabalho, como se fosse em forma de fração para resolver. Questão 4 do trabalho. Cadê o trabalho aqui? Questão Do que a 4 do gente tem trabalho na sala. usa usa fração. Para descobrir uma das funções, né? A gente vai chegar ainda lá. A gente vai fazer um exemplo também parecido para isso do trabalho. Então, basicamente, essa questão tá lá no trabalho, né? Só mudei o quê? O expoente lá, que é 2 para 3. E o sinal que eu troquei, né? Lá no trabalho tá menos, aqui tá mais. Então dá pra vocês fazerem a terceira questão do trabalho só com isso aqui. Professor, outra questão, outra dúvida aqui. Quando sobra elemento no domínio, é o quê? Quando sobe elemento aonde? No domínio. Não, aí já de cara não é uma função, né? Não é uma função do Não é uma função. Mais alguma dúvida a respeito disso aqui? Ana Clara botou, agora faz tudo sentido. Na hora da prova dar um branco. Dá nada, rapaz. É porque vocês ficam muito ansiosos aí pra fazer essa prova. Algo que era simples. É como eu tava falando hoje com o Pablo e Cristóvão. A gente tenta fazer o máximo possível para que a prova saia simples. Mas vocês complicam. Vocês já são ansiosos. Aí chega lá, se afobam. E aí, a prova tá difícil. Tá não, se você for olhar direitinho, a prova não tá difícil. Vai ser no mínimo 2 aulas, né? Rapaz, dá pra fazer em 15 minutos essa minha prova. Ser sincero a você. Mas vai ser 2 aulas? Não, infelizmente também a gente só tem um horário, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, só o quarto horário. Que tem um estudo orientado pra vocês. Mas eu posso pegar um pedaço da aula aqui. Que Cristóvão também vai fazer, acho que a avaliação amanhã. Eu posso pegar 15 ou 20 minutos dele. Da quinta aula. Não tem problema não. Eu falo com ele lá e peço a ele alguns minutinhos. Mais alguma coisa aqui a respeito de diagrama de flechas? Só para finalizar aí, faz um exemplo de objetora. A objetora João, a gente só tem o seguinte aqui, ó. Só tem um caso que ela vai ser objetora. É quando todos os elementos que estão aqui, ó. É igual como fosse uma reta só. Só tem esse caso aqui, ela é objetora. Todos aqui, ó, flasham todos de uma vez só aqui, ó. Só esse caso é objetora. A partir do momento que eu coloco mais um aqui, alguma coisa já quebra a função. Então, para ser objetora, só tem isso aqui. É o único exemplo de diagramas que são objetoras, vai ser esse caso aqui. 3 ligando 3, sem sobrar ninguém, sem ferir ninguém. Só esse caso aí ela vai ser objetora. Objetora, ele pode, por exemplo, todo mundo tá arqueando pode surgir de repente Isso. É o diagrama mais limpo que tem, é esse aqui. Você vai flashar todo mundo, flashando uma vez por si, e sem sobrar ninguém. Mais alguma coisa? Senão a gente vai subir para os gráficos, né? Fazer um exemplo aqui de um gráfico. Aí vocês fazem os demais. Então, para fazer o gráfico, ó, questão da prova, viu? A questão é para fazer dois gráficos, um crescente e outro decrescente. Então, dado aqui f de x igual, sei lá, vamos supor aqui vai dar 2x, sei lá, mais 2, por exemplo. Como é que eu faço o gráfico dessa função? Inclusive é uma questão do trabalho, né? A letra B do 3 é justamente isso.
Primeiro vai ter que fazer uma conta, né? Para achar os valores. Isso, vamos fazer uma tabelazinha. Agora, pelo amor de Deus, minha gente, vamos fazer valores pequenos. Vamos botar 40, 50 na questão não, certo? Coloco menos 1, 0, 1, 2. Coisinhas pequenas pra gente ver que vocês estão fazendo uma coisa que caiba no papel. Porque se eu botar, por Então, o exemplo... gráfico, né? colocar o gráfico- 80 aqui, ó. 2 vezes 80 dá 160, mais 2, 162. Olha o tanto de quadrado que você vai ter que montar. Então, fica difícil, né? Só que aqui já vai faltar só 9 minutos. Aí vou pedir mais meia hora lá pra outra turma pra eles esperarem mais meia hora. Que eu já tinha marcado de 7h20 até 8 horas com outra turma. Pronto, e aí já estão avisados aqui. Então vamos fazer essa tabelazinha. Então a gente vai ter que colocar valores para x, ó, e valores para y aqui. Então vamos pegar só pelo menos 3 valores. Vamos pegar o menos 1, o 1 e o 2. Aí vocês escolhem, certo? Na hora vão ter valores assim ou vai ser a gente que vai Não, é decidir? vocês que vão decidir. Eu só quero o gráfico feitinho, bonitinho, certo? Vocês podem botar qualquer valor. Desde que seja um valor que caiba no papel, certo? É o que eu avisei anteriormente. Então, vamos colocar aqui menos 1, 1 e 2. A gente poderia colocar só 2 pontos, só que também daria certo. Mas vamos colocar 3 aqui, porque eu acho que por garantia a gente sempre tem uma condição melhor de visualizar isso. Então, ó, vamos pegar o menos 1 e jogar dentro da fórmula aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes menos 1 mais 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ó. Menos 2 com mais 2, ó, dá 0. Porque é um positivo e um negativo. Do maior tira o menor. Como os dois são iguais, ó, corta isso com esse, dá 0. Se a gente jogar 1 na fórmula, 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1 dá 2. Mais 2 dá 4. Então 2 mais 2 dá 4. E aqui o 2 por último. 2 vezes 2 mais 2. Ó. 2 vezes 2 dá 4. Mais 2 dá 6. Isso aqui é semelhante ao que a gente havia feito antes. É o diagrama de flechas. Porque ó, o menos 1, ele flechou quem? Ele vai flechar o 0. O 1, ele vai flechar quem? O 4. E o 2 vai flechar quem? O 6. Ó. Só que aqui, como eu quero o gráfico, não quero o diagrama de flechas. Primeira coisa, fazer o cartesiano. Ó. Vai ficar um pouquinho torto, mas vocês fazem mais bonitinho aí na coisa de vocês. Ó. Fazer o cartesiano aqui. Fazer assim. Certo? E para cada quadradinho desse, você vai poder colocar um número. Ó. Aqui é 1, aqui é 2, ó. Aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, 4, 5, vou fazer 6 aqui, 7. Vamos estar aqui em cima aqui. Até aqui em cima aqui dá 7. Aqui é o 0, ó. Ele fica aqui. E aqui para baixo é assim, menos 1, menos 2. E se fosse descendo mais aqui, ó, menos 3. E por aí vai. Aí aqui, ó, o menos 1 vai flechar com 0. Como ele flecha o 0 vai estar aqui mesmo no início, ó. Então eu vou marcar um ponto aqui, ó. Depois, o 1 flecha o 4. Então, para x igual a 1, ó, aí eu vou subindo aqui, ó. Até encontrar a reta do 4, ó. A reta do 4 tá aqui, ó. Então, aqui eu marco esse ponto aqui. Aí depois, ó, o 2 flecha com 6. Então, pega a reta do 2 aqui, ó, e vou subindo, ó, até encontrar o 6, ó. Subindo, 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 subindo. Ó, a reta do 6 aqui em cima. Aí eu marco aqui, ó. Aí vocês vão passar uma régua. O x é sempre horizontal e o y vertical, né? Isso. O x sempre vai ser aqui na horizontal, ó. E o y aqui sempre na vertical. Isso aqui é semelhante àqueles gráficos de física que a gente já fazia antes. Aqui em cima ficava o S, que é o espaço, e aqui embaixo o T, que é o tempo. Então, a diferençazinha é muito pequena. E aqui a gente só apenas coloca agora a reta, ó. Como não vai dar para fazer uma reta bonita aqui para vocês, vocês imaginam que a reta vai passar pelos 3 pontos, ó. Deixa eu pegar uma corzinha aqui diferente. Vou cortar esse com esse, vamos para poder sair assim a reta. Mas ficou meio feia aqui a reta. Porque tem que passar justamente nesse do 0. Deixa eu ver aqui como é que eu vou colocar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Rapaz, e se por exemplo for um 6, 6, 6,
5, 1 e 0. Como é que vai fazer uma linha reta nisso tudo? Calma, a gente vai chegar lá. Pera aí, deixa eu fazer logo isso aqui. Aliás, perdão, um negócio aqui que eu passei batido e não expliquei pra vocês. Ó. Esse menos 1 e 0, ó, deixa eu explicar aqui novamente. Esse menos 1 e 0 que tá ali, ó, ele zera quem? Ele zera o y, que é a segunda coordenada. O menos 1 vai estar aqui, então o menos 1 vai estar aqui, ó. E eu tinha marcado o 0. Tem que marcar o menos 1. Por isso que eu achei estranho que a reta tem que passar pelos 3 pontos, ó. E aqui esse 0 nunca ia passar por ele, porque não faz parte da função. Deixa eu só repetir isso aqui. Aí, agora sim, ó. Se eu pegar agora uma reta, ele vai passar justamente onde eu quero. Passa por esse, ó. E passa por esse aqui, ó. Então tá marcado um ponto aqui na reta, ó. Outro ponto aqui e outro ponto aqui, ó. Certo? Então basicamente a gente tem esse sistema aí. Tu falas quais foram os pontos? Sim, aí lembrando, esse aqui é um gráfico crescente, certo? Ó, começa embaixo e vai pra cima. Porque aqui é positivo. Se fosse negativo, aí o gráfico seria ao contrário. Seria de cima para baixo, ó, descendo. Estilo isso aqui assim. Certo? Então quando aqui for negativo, a gente faz o gráfico invertido. Então, na prova vai cair um gráfico positivo e outro negativo para vocês fazerem lá. Como o João Lucas falou aí, a gente tem o seguinte. A gente pode colocar os pontos e ver se vai ser uma função ou não. E esse cara eu vou ter que ter essa orientação. Se for uma função, sempre vai ter uma reta passando pelos pontos. Isso é uma certeza. Se a reta não passa pelos pontos, ou passa por mais de um ponto ao mesmo tempo, por exemplo, se a reta que eu tivesse aqui fosse uma curva, assim, ó. Aí eu tinha dois pontos ao mesmo tempo sendo passado pela mesma coisa, ó. Então tá aqui como aqui, ó. Aí nesse caso não seria função. É o caso lá da função, quando você tem um elemento flechando dois ao mesmo tempo. Então não seria uma função de cara. Certo? Então, faz as continhas, coloca os valores pequenos, joga na função e você vai ver quem é que flecha com quem, ó. Aí você vai marcar na linhazinha, ó. Certo? Não tem segredo aqui, ó. O menos 1 com 0, tá? Aqui o menos 1, ó, com 0, porque tá próximo do 0. Aqui, 1 com 4, ó. Eu pego a reta do 1 e vou subindo, ó, até encontrar a reta do 4, ó. O 4 tá bem aqui em cima, ó, e marca aqui, ó. Depois eu vou marcar o 2 com o 6, ó. O 2 vai subindo até encontrar o 6, ó. O 6 tá bem aqui em cima, marca aqui, ó. E depois passa uma reta. Lembrando que vocês podem usar aquela malha que eu dei pra vocês, a malha quadriculada. E aí, vocês podem usar régua, enfim. Vocês podem ficar à vontade para desenhar esses gráficos lá na hora da prova, certo? O que importa é que vocês façam esse gráfico que dê para entender. Eu não vou fazer como na prova de física não, porque teve gráfico lá que, sinceramente, meu Deus, eu fiquei incrédulo lá quando eu não consegui entender o que eles queriam dizer lá nesse gráfico. Certo? Então, basicamente, essa é a questão de gráficos. Agora, vamos para a questão que a Ana Clara falou. O que é uma função composta? Então, vamos para a função composta agora. Então é o seguinte, ó. Os últimos dois tópicos do trabalho é calcular a função composta e calcular a função inversa. São duas coisas que eu vou pedir numa questão só. Então uma das questões da prova vai ser calcular a função inversa e outra questão, calcular a função composta. Então, o que é uma função composta? É quando você tem vários diagramazinhos, ó. Por exemplo, tem um diagrama aqui A, o diagrama B, o diagrama C. E aí eu posso andar, ó. O X usa uma função para chegar no B. Então aqui vai ficar assim, um Y. Chegar aqui eu posso ir para outra função usando o G aqui, ó. E aqui encontrar um Z, ó. Ou seja, eu estou associando mais do que uma função na sequência. Então eu consigo manipular isso de que forma? Para que vocês consigam ver o resultado. Ah, apliquei esse valor em tal função. E o resultado tem que aplicar na outra. Isso aqui a gente chama de função composta. Quando você associa mais do que uma função, de cara ela já é composta. Então, por exemplo... Isso vai cair na prova, essa parte de função composta? Sim, tem uma questão na prova lá, para vocês calcularem. Vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos dizer que f de x vai ser igual a 2x mais 1. E g de x é igual a... Vamos supor aqui, x mais 3. Aí a questão tá lá. Calcule f
de G de X. Meu Deus, o pessoal do segundo ano já tá querendo entrar. Nem ler o grupo, certeza. Enfim. Se eu quero calcular o f de G de X, ó, aqui eu tenho um X. Quando tiver um X aqui dentro, a gente quer calcular a função G de X, ó. Mas quem é G de X? G de X é X mais 3, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa de calcular o f de X mais 3, ó. E o que é f de X mais 3? No lugar do X do f, ó, que é X aqui, ó, vou colocar esse valor que está aqui embaixo, ó. Então vai ficar 2, que multiplica X mais 3, e aqui mais 1. E aqui eu vou fazer as operações que a gente já fazia antes, ó. 2 vezes X, 2x. 2 vezes 3, mais 6. E aqui mais 1. Então, 2x. 6 mais 1, 7. Pronto, o resultado é isso aqui. Isso aqui é a função f de G de X. Ou ainda, se a gente for definir isso em termos gerais, é o f bola de G de X. Ou fog, né? A gente tem um fog aí no caso. Se fosse ao contrário, a gente quisesse G de F de X. Então, como eu tenho um X aqui dentro, eu vou ter que jogar quem? O F completinho. Ó. Mas quem é o F? Esse valor que a gente foi dado aqui em cima. Então, é calcular o G desse valor aqui. Ó. Então, o G de 2x mais 1. É só você chegar lá no G no lugar do X do G, ó. Colocar esse valor que está lá. Ó. Então, vai ficar 2x mais 1 e aqui mais 3. Ó. Então, aqui vai ficar 2x. Sinais iguais, ó. Repete sinal e soma. 3 mais 1, 4. Então, aqui seria o f de G de X. Ó. Ou também chamado de GOF. GOF de X. Então, função inversa é só você jogar uma função dentro da outra. Na sequência que está. E lembre-se que é de dentro para fora. Quem está dentro é jogado em quem está fora. Se por acaso eu pedisse aqui, ó. Calcule f de G de 3, por exemplo. Aí você tem duas formas de fazer. Ou você calcula a função composta de cara, para achar esse valor e depois jogar só o valor 3. Ou então você vai fazer o seguinte, ó. Como aqui agora eu tenho um 3, ó. Eu vou pegar esse 3 e jogar no G, ó. E depois o resultado que der aqui eu vou jogar onde? No F. Então, nesse caso, a primeira coisa é o quê? Calcular o G de 3, ó. Então, o G de 3 é quem? É o valor que está dentro, que é 3, jogado na função G, ó. Então, aqui vai ficar 3 mais 3, ó. Que vai dar 6. Então, o G de 3 deu 6, ó. Então, esse valor aqui todinho, eu já encontrei que é 6, ó. E eu vou jogar esse 6 aonde? Quem está fora, ó. No F. Então, eu vou calcular o F de 6, ó. E quem é o F de 6? É você pegar a função f e no lugar do x aqui, ó, colocar o 6. Então vai ficar 2 vezes 6 mais 1. 2 vezes 6 dá 12, mais 1 dá 13. Ó. Então esse valor aqui vai dar 13. Ó. Eu calculei o g de f de x. Certo? Se pedisse ao contrário, calcule o g de f, sei lá, de um valor 2, por exemplo. Então, eu ia fazer o quê? Ia pegar o 2, que agora tem um número, ó. Antigamente só tinha x, ó. Quando tem x, você tem que pegar a função completa. Quando tiver o 2, você pode pegar só o 2 e jogar onde? No f, ó. Então, calcular o f de 2 primeiro. Quem é o f de 2? Nada mais é do que pegar o 2 e jogar na fórmula do f, ó. Então, vai ser 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1 dá 5. Então, esse valor de f de 2 aqui, ó, deu 5. E esse 5 eu vou jogar onde? No G, ó. Então, eu vou calcular o G de 5. Então, o G de 5 é quem? 5, né? Que é no lugar do X ali. Deixa eu só apagar esse 2 aqui. Ó, porque aqui é X mais 3, ó. Então, que se o X é igual a 5 agora, ó. Então, vai ficar 5 mais 3, ó. E 5 mais 3 vai ser igual a quanto? A 8. Então, aqui o G de F de 2... é igual a 8. Isso é a mesma coisa que eu pedi, só. Calcule o G bola de F e 2. Ó. Calcule GOF 2. É a mesma coisa. Aqui em cima seria o FOG 3. Ó. O
fog 3 para esse caso aqui. E aqui embaixo seria o golf 2 para esse caso aqui. Certo? Então, função composta aí é só você associar uma função com a outra e depois calcular o resultado final. Deu para entender? E aquelas equações de f de linha, Não, f, aí é função f inversa, menos... vai chegar lá ainda. É a última coisa que a gente vai falar é função inversa ainda. Certo? Aqui é só função composta porque é só manipulação. Alguém tem alguma dúvida sobre função composta? Alguma coisa que não entendeu? Essa é a hora, minha gente, de falar. Inclusive, a gente tem duas questões, né? A gente tem a questão 4 e a questão 5, letra A. Que é para calcular o golf de x e o golf e o fog de x. E aí, minha gente? Falem aí. Nessa 4 aí, como assim fx é igual a 2x mais a? Isso, eu quero que você calcule quem é a minha função. Deixa eu apagar aqui para pelo menos mostrar para vocês como é esse detalhezinho. Vocês vão ver que é a mesma coisa, só que ali eu tenho outras coisas mais. Deixa eu só apagar isso aqui. Vocês vão ver que não é nada de outro mundo não, certo? É só anotação lá que talvez assustou um pouco a vocês. Deixa eu apagar isso aqui também. Como vai ficar gravado, né? Vocês podem ver. Quer dizer, dá tempo de ver hoje ainda, né? Porque talvez não dê tempo de colocar no YouTube para amanhã vocês já terem uma revisãozinha rápida. Então é o seguinte, ó. Dadas as funções, então tem aqui, ó, f de x igual a 2x mais a. E g de x é igual a 3x menos 1. Aí a pergunta é, determine o valor de A, ou seja, qual vai ser esse valor de A aqui? Eu sei que vai ser um número, mas qual número que eu vou colocar aqui? Para que eu tenha f bola de g de x igual a g bola de f de x. Então eu quero calcular esse valor de A para que na hora que eu fazer a função composta fog, ela seja igual a golf. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o que a gente já tinha feito antes, ó. Se aqui eu tenho um x, eu tenho que pegar quem? O g de x, ó. Mas quem é o g de x? Esse fulano aqui, ó. E vou aplicar onde? No f, ó. Então, no lugar do x do f aqui, ó, eu vou colocar esse valor todinho aqui. Então vai ficar 2, que multiplica 3x mais 1, aliás, menos 1, né? Que no caso aí é o valor da função g de x. Então 3x menos 1 mais o valor de A que está aqui, ó. E aqui do outro lado a mesma coisa. Eu vou pegar o f de x, ó, e vou jogar onde? No g. Mas quem é meu f de x? É esse que está aqui em cima agora, ó. E vou jogar onde? No lugar do x do g, ó. Então vai ficar 3 que multiplica 2x mais A menos 1. Pronto, e agora o seu desafio é encontrar aqui qual é o valor de x, ó. Ou o valor de A, né? Mas veja bem, ó. Se aqui eu vou ter, ó, veja só, 2 vezes 3x vai dar 6x, ó. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2 mais A. Do outro lado eu vou ter 2 vezes 3 dá 6x, ó, mais 3A menos 1. Olha, posso cortar o 6x aqui, ó, com 6x aqui. Então eu vou ficar com menos 2 mais A tem que ser igual a 3A menos 1. Aí você não tem que resolver, porque senão eu vou dar a resposta aqui agora. Então você tem que resolver isso aqui agora, para achar o valor de A. Vou jogar esse A para cá, vou jogar esse menos 1 para lá. Vou fazer uma fração e achar que é o valor de A. Aí é com vocês. Certo? Então só o detalhezinho que eu queria especificar para vocês é isso aqui em cima. Certo? E um último detalhezinho aqui que eu vou falar para vocês sobre função composta, antes de a gente partir para a inversa, é o seguinte. Por exemplo, a gente pode ter o seguinte. Deixa eu pegar outra caneta aqui.
Se f de x, veja só, se f de x é igual a, sei lá, 2x mais 1, fazer assim, e g não, vamos pegar outro exemplo mais fácil aqui, porque senão o negócio vai complicar. Vamos pegar mais simplesinho. Se a gente pegar f de g de x igual a, por exemplo, deixa eu ver um valor aqui, x ao quadrado mais 1. Aí eu pergunto para vocês, quem é g de x? Como é que a gente descobre esse g de x aqui? Eu tenho o valor da f, mas eu quero saber quem é o valor de g de x, ó, que eu não sei quem é. Então, como a gente não sabe quem é o valor de x, a gente vai dizer que g de x é g de x mesmo. E vamos jogar onde? Dentro da f, ó. Então, no lugar do x da f, ó, vamos substituir esse x aqui por g de x, ó. Então vai ficar 2, que multiplica o g de x, mais 1, ó, que eu estou jogando dentro da f. Isso tem que ser igual a quanto? Ao valor que eu fui dado aqui, ó. X ao quadrado mais 1. Então, nesse caso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar esse g de x aqui, ó, porque eu não quero a função g. Então, aqui o que eu tenho que fazer? Quando eu jogar esse menos 1 para lá, vai cortar com esse menos 1, ó. Então, ó, corta esse com esse, ó. Então, vai ficar 2 vezes g de x tem que ser igual a x ao quadrado. Então, meu g de x vai ser igual a x ao quadrado dividido por quem? Por 2, ó. Descobri quem é meu g de x, ó. Certo? Então, pode ser que alguma coisa na prova amanhã a respeito disso aí. Eu dou a função f e peço f de g de x. Pega o g de x que tu tem que descobrir, joga na função f como se fosse um x mesmo, normal, e tenta isolar ele. Como eu fiz aqui, ó. Eu isolei ele para achar quem é g de x. Certo? Então, fica esse detalhezinho só para vocês se aventurarem amanhã. E por último, né, pra gente não ficar muito longa essa aula, vamos pegar aqui uma função inversa. O que é uma função inversa? Uma função inversa é o seguinte: você tem um conjunto aqui e outro conjunto aqui. Vamos supor que aqui tenha, sei lá, 2 e aqui eu tenho 4. Se eu aplicar uma função f, eu vou de 2 para 4. Agora, se eu pegar um f', eu posso chegar de 4 em 2. Ou seja, na hora que eu jogar 2 na função, ela me dá 4. Se eu jogar 4 na função, ela tem que me dar 2. Se eu conseguir fazer isso, essa função aqui, ó, ela é a inversa dessa aqui de cima. Então, a função inversa pode ser o f, linha, o f a menos 1 ou y a menos 1. É a mesma coisa, certo? É só muda a notação porque eu estou diferenciando. Mas essas três coisas aqui, ó, se vocês colocarem na prova, eu vou entender como função inversa. E como é que seria essa função inversa? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver uma função aqui que eu botei na hora da prova. Na hora da prova não, na hora da lista de exercício. Vamos pegar uma função aqui, f de x igual a, sei lá, não lembro nem quais as que eu fiz aqui em sala, mas enfim, a gente pode botar outra função aqui diferente. Vamos colocar aqui uma função, deixa eu ver o trabalho aqui se tem alguma função parecida. A função 3, aqui tem 3, vamos botar uma parecida aqui para vocês fazerem essa questão letrada do 5. Vamos botar aqui 2x mais 5. Certo? Parecido com essa daí que está 3x menos 4. É a mesma coisa, só vai mudar os valores. Então, como é que eu calculo isso aqui? Eu quero calcular a inversa dessa função. Então, veja bem. Se eu tiver apenas a função que foi dada, vamos supor, vamos jogar um valor aqui qualquer. Sei lá, vamos chutar aqui o valor 2, né? Vamos imaginar que seja o valor 2. Então, ó, f de 2 vai me dar quanto? 2 vezes 2 mais o 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 com mais 5 dá 9. Beleza. Joinha. Ou seja, do 2 eu cheguei aonde? O 9. Então, nosso desafio é o quê? Sair do 9 para chegar aonde? No 2. Ó. Isso pode ser qualquer valor, certo? É porque eu botei 2 aqui. Podia ser 3, 4, 5, qualquer valor. Mas desde que
O valor que você botar aqui e o valor que você chegar, você pode fazer o inverso. O valor que você chegou, tem que voltar para o valor que foi dado aqui. Certo? Pode ser qualquer valor. Vamos pegar outro valor aqui. Vamos pegar o valor 0, por exemplo. F de 0. Vai ser 2 vezes 0 mais 5. 2 vezes 0 dá 0, mais 5 dá 5. Então o 0, ele me deu o quê? 5. Se tiver inversa, o 5 tem que me dar quanto? 0. Certo? Vamos fazer mais um, só para a gente fixar melhor. Vamos dar o valor 1. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 5. 2 vezes 1, 2, mais 5, 7. Então o 1, ele levou aonde? Em 7. Então quando eu achar a função inversa, o 7 tem que me levar aonde? No 1. Então vamos pegar para esses três valores aqui, ó. E depois a gente vai fazer a associação aqui embaixo. Certo? Então vamos só conferir se está certo aqui nessa região aqui de baixo. Então, para a gente calcular a função inversa, primeiro passo, substitua o f de x por y. Então, ó, você pode colocar o f', tanto faz, fica aqui a seu critério, certo? Qualquer uma dessas três notações aqui, ó, você pode usar. Eu prefiro essa daqui porque eu já trabalho com isso há muito tempo, então sempre eu coloco y menos 1. Então, primeiro passo, y tem que ser igual a 2x mais 5. Então é só substituir, ó, o f de x por y no primeiro passo. O segundo passo é você trocar. Onde tiver y, coloca x. E onde tiver x, coloca y. Desde que o novo y seja diferenciado. Pode ser a menos 1, y', qualquer coisa. Então, como aqui eu tenho x, eu tenho y aqui, eu coloco x. E aqui, como eu tenho x, eu vou ter que colocar y. Então, vai ficar 2y aqui. Para diferenciar esse y aqui desse aqui, você pode colocar y' aqui. Certo? Ou y menos 1, tanto faz, vai dar no mesmo. Mais o 5. Então, primeiro passo, a substituição. Segundo, a troca. Certo? Vou até colocar aqui, ó. O primeiro passo foi a substituição. O segundo passo, a troca. E o terceiro passo é você isolar esse fulaninho aqui agora, ó, porque ele vai ser quem vai me dar o valor da minha função. Então, o terceiro passo é você isolar. Vou deixar aqui, ó, isolar. Quem isola? Esse falou aqui, ó. Então vai ficar esse 2y', tem que ser igual ao x que está aqui, ó. E esse 5, como está no lugar errado, eu vou jogar ele para o lugar certo, ó. Então vai ficar x menos 5. E agora, tem que isolar agora esse y'zinho. Por quê? Porque esse 2 que está multiplicando vai ter que passar o quê? Dividindo. Então o y' vai ser igual a x menos 5 sobre 2. Então essa aqui é uma possível candidata como função inversa. Vou deixar aqui passo 4, né? Passo 4, a gente vai ter o quê? Definir o x. Ou y, no caso, né? Definir y'. Então, 4 passos tá aqui, ó. Substitui a primeira, esse por esse. Depois troca de posição, x por y, e diferencia o y aqui, ó, com outra coisa, só para você dizer que isso aqui é a função inversa. Depois vai isolar e por último define quem é o y'. Então, achei essa função aqui, ó. Essa função, ela é candidata à inversa dessa aqui de cima. Como é que a gente vai fazer isso agora? Vamos ter que jogar agora na fórmula e ver se os valores que deu aqui em cima vão bater com os de baixo. Então, por exemplo, no primeiro caso aqui, ó, o 2 foi para 9. Então, aqui embaixo, eu vou ter que calcular que o f de 9, ou f', ou y', tanto faz, certo? Vai dar a mesma coisa. Então, como a gente está trabalhando em y', vamos colocar y' aqui. Então, na hora que eu jogar o 9, ele tem que dar quanto? 2, ó. De cara, é o primeiro exemplo. Então, eu vou ter que jogar no lugar do x aqui, ó, o valor 9. Então, vai ficar 9 menos 5 sobre 2, ó. 9 menos 5 dá 4, ó. 4 dividido por 2 dá 2. Olha que maravilha. Achei o 2 que está aqui, ó. Exemplo 2. O 0, ele me deu 5, ó. Agora tem que achar o 5 para ver se ele me dá 0. Então vai ficar 5 menos 5 dividido por 2. 5 menos 5 dá 0, dividido por 2 dá 0. Porque qualquer valor que tiver 0 em cima vai ser sempre 0. Olha o 0 aqui, ó. Olha o 0 aqui. E por último, o 1 que me deu 7. Então tem que calcular o y' de 7, ó. Então vai ficar 7 menos 5, ó, sobre 2.
7 menos 5 dá 2, ó. E 2 dividido por 2 vai me dar quanto? 1. Olha 1 aqui, ó. Então, realmente, essa aqui é a função inversa da função f. Certo? Então, essa aqui tem como função inversa essa aqui de baixo. Certo? Na prova, eu só quero que faça isso aqui. Esse que eu fiz aqui. Certo? Então, vou dar lá a função e vocês vão ter que fazer esse procedimento lá. Isso aqui que eu fiz desse outro lado aqui, ó, é apenas para comprovar que a função ela é a inversa. Não é obrigatório fazer, mas eu faço porque vocês vão ter a certeza que vocês acertaram já a questão antes que eu corrija. Certo? Então, vocês podem fazer isso lá e conferir se tá ok. E aí, deu para entender? Função inversa, função composta, mais alguma dúvida? Vai cair funções real? Não, funções Na prova? reais vai ser a próxima. Vai ser o trabalho que a gente vai fazer. Certo? As funções reais que a gente vai ver. Função afim. Talvez não tenha função quadrática, porque só tem mais 2 semanas de aula para a Rogéria voltar. Então, possivelmente a gente vai ter que fechar a função afim e fazer um trabalho para fechar a terceira nota. E aí eu entrego para a Rogéria continuar no terceiro bimestre. Certo? Então a gente vai ter aula essa semana que vem, a gente conclui. E na outra a gente faz um trabalho em sala, possivelmente, se der tempo, né? Ou para casa novamente, como eu estou mandando para casa, para a gente fechar a terceira nota. E aí Rogéria assume a parte matemática e eu fico só com a física. Certo? Mais algum questionamento? Aproveite agora, viu? Daqui a pouco o pessoal do segundo ano vai querer entrar de todo jeito. E aí, mais alguma coisa? Vocês que dizem aí. Se tiverem, aí a gente faz mais alguma coisa aqui e a gente encerra. Pra não ficar... porque a outra turma já tá chiando aqui também. O pessoal tá querendo entrar também, tá com muita dúvida. Ó, tem outra menina querendo entrar aqui, ó. O João tá falando, rapaz, agora tem não. Rapaz, esse João é onda mesmo, viu? Então a gente encerra por aqui, certo? Vou parar a gravação aqui da aula. E aí a gente finaliza, né? A aula de revisão para a prova. E amanhã a gente complementa, né? Fazendo a prova. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Foi Vivian que falou também. Mas amanhã de manhã eu já não sei. Preparar a garrafa de café porque a noite vai ser longa. Vai nada, rapaz, isso é tranquilo demais. E aquele exercício? Aquele exercício faz quem quiser, né? Eu deixei optativo. Se você fez tudo bonitinho e quiser entregar, fica à vontade. Certo? Então, não é obrigatório entregar, não. Cadê? Só entrega matemática amanhã, né? Difícil. Exatamente, pronto. Amanhã é só vocês entregarem o trabalho, né? De matemática junto com a prova quando for finalizar, certo? A prova. E aí a gente fecha praticamente o que? Fecha o primeiro e tem a primeira nota do segundo. Nessa semana, os professores todinho escolheram a semana para lascar todos os alunos. Não, rapaz, é porque era o que No tinha. Pô. trabalho.